junto. Abre comigo em Gênesis capítulo 12. E eu quero falar sobre a presença de Deus na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12. Começo da história na vida de Abraão, e como é maravilhoso saber que o início da caminhada de Abraão começou com Deus. E a gente poder saber que abençoada é a nossa caminhada quando a nossa caminhada começa com Deus. Quem diz amém a isso? Gênesis capítulo 12, no verso 1, diz: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Eu quero começar dizendo para você hoje que Deus é um Deus de encontros. Se você está aqui, se prepara, porque Deus é um Deus de encontros. Que presença é a presença de Deus, que presença maravilhosa é a presença de Deus, que nos encontra na nossa necessidade, que nos encontra mesmo quando a gente vai para o vale mais profundo. A Bíblia diz que lá Ele está. Se nós formos para o mais alto da montanha, a Bíblia diz que Ele está. Deus é um Deus presente. E na jornada de Abrão não foi diferente. Primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa nossa meditação de hoje é que Deus é um Deus de encontros, e é Deus quem vai até Abraão. Tem tantas vezes que a gente está no nosso cantinho. Eu estava conversando ali com o Iago, e às vezes a gente está igual o Jonas, não é verdade? Correndo de Deus. Mas Deus vem até Jonas. Primeiro Deus vem até Jonas e fala para ele para falar alguma coisa com o pessoal de Nínive. Ele corre. Depois Deus encontra Jonas de novo. Não é interessante que Deus é um Deus de encontros? Você pode dizer isso comigo? Deus é um Deus de encontros. E Deus está mais disposto, gente, isso aqui é tremendo. Deus está mais disposto a iniciar um encontro conosco do que nós a receber e responder adequadamente a esse encontro. O que eu quero dizer com isso? Que Deus busca mais você do que você busca Ele. É verdade ou não é? Quantas vezes Deus dá uma catucada na gente, a gente vira e fala: vou dormir aqui só mais um pouquinho, Jesus. Mas Deus continua nos buscando. Deus continua buscando a sua vida. Deus continua buscando a sua família. Deus continua buscando. Se você olhar para Adão, Deus inicia o relacionamento. Se você buscar a Moisés, Deus inicia o relacionamento. Se você for para Noé, Deus inicia o relacionamento. Deus é Deus que inicia as coisas na nossa vida. Se eu e você formos tentar fazer as coisas de Deus na nossa própria força, vai dar ruim. É por isso que eu e você precisamos deixar Deus iniciar. Quando Deus inicia, Ele já dá propósito. Quando Deus inicia, Ele já aponta a direção. A gente só precisa seguir Ele. Deus inicia, catuca a gente e fala assim: vem comigo, deixa que eu lidero. Você não precisa reinventar a roda, deixa que eu lidero. Deus chega para Abraão e inicia uma conversa. Deus chega para Abraão e inicia um relacionamento. Por isso que a gente não precisa ficar forçando. Deus quer. Deus quer. Deus vai falar. Deus vai te encontrar. É claro que responder de maneira própria a esse encontro com Deus pode ser crucial para o que Deus está querendo fazer. Quantas vezes nós então ouvimos de Deus e respondemos como não? Quantas vezes nós ouvimos de Deus e dizemos para Deus: só um momentinho, que eu tenho que enterrar meus parentes. Não falaram isso para Jesus? Só um momentinho, que eu tenho um negocinho ali para fazer. Jesus fala:
Parece que Jesus é grosso naquela citação, né? Mas Jesus não está sendo grosso, Jesus está sendo objetivo. Se você quer me seguir, deixa os mortos enterrarem os mortos. O seu tempo de seguir chegou. Alguém diz amém a isso aí? E o reino de Deus é um reino sério. Deus chega para Abraão e Deus chega iniciando uma conversa. O Senhor disse a Abraão. E esse encontro, gente, não foi espetacular como com Moisés. Aliás, estou reassistindo os 10 mandamentos. Cheguei justamente na parte que Deus fala com Moisés, sarça de fogo. É que é sarça, pega o fogo. A gente vai ouvindo e vai cantando junto, né? Soundtrack, aleluia. Não foi espetacular. Não teve sarça ardente. Não teve trovões. A Bíblia simplesmente diz que Deus falou com Abraão. E quando eu me lembrei disso, quando eu estava olhando, o Espírito Santo me trouxe isso, eu me lembrei da pregação da palavra de Deus. Deus está falando com você nesse momento, e pode não ser algo espetacular, mas preste atenção, é sobrenatural. O Espírito Santo comunicando no teu espírito é algo sobrenatural. É por isso que a gente precisa de tanta reverência no momento que a palavra de Deus está sendo pregada, porque não é qualquer coisa que está sendo falada. Quem está comigo? Deus está falando comigo. Deus está comunicando verdades ao nosso espírito. Deus está alinhando o nosso coração. Deus está abrindo os nossos olhos. Eu creio nisso nessa noite. Deus está nos dando direção para a semana. Deus está solucionando problemas. Quem crê nisso nessa noite? Deus está falando conosco. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos vai nos lembrar que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Na nossa série de fé, nós falamos que a fé só se alimenta daquilo que é divino. Então, se eu estou recebendo fé no meu coração, é porque o meu coração está se alimentando. A maneira como eu estou ouvindo está permitindo com que isso caia no meu coração, e o meu coração seja alimentado pela voz de Deus, pela presença de Deus. Jacó teve uma experiência com Deus, e foi algo sobrenatural. Quando ele acorda do sonho, ele diz: o Senhor está aqui, e eu não sabia. Quantas vezes nós ficamos dispersos pelas coisas do mundo que tentam chamar a nossa atenção, mas a gente tem que ter essa certeza: Deus está falando comigo. Pode não ser algo extravagante, mas você tem que ter uma coisa certa no seu coração: Deus está comunicando com você agora mesmo. Você pode virar para 2 pessoas e falar: Deus está falando contigo. Hashtag fica a dica: Deus está falando contigo. Aleluia. Eu peguei uma citação de um pastor canadense chamado Henry Blackaby, e ele diz: se quisermos experimentar Deus, precisamos perceber o fato de que encontrar a verdade da palavra de Deus é um encontro com Deus. Não lemos a palavra de Deus só porque Deus a ordena. Não lemos a palavra de Deus apenas para desenvolver disciplina religiosa. Não lemos a palavra de Deus apenas para poder dizer que o fazemos, ou seja, por orgulho religioso. Lemos a palavra de Deus para encontrar e experimentar o Deus verdadeiro e o Deus vivo. Então, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, saiba que Deus está aqui e Deus está falando com você. Quando Deus se encontra com Moisés, e chama logo a atenção de Moisés. E o que eu acho interessante é que nesse sobrenatural, primeiro Moisés vê. Quando ele vê a sarça, ele chega perto. Quando ele chega perto, ele ouve a voz. Depois que ele ouve a voz, o que ele faz? Ele responde. Então, o que a voz de Deus está querendo gerar em nós? Uma concordância, uma resposta com aquilo que Ele está falando. O que Jesus está falando no seu coração? E aquilo que Jesus está falando no seu coração, que você está atento, vamos responder a Ele. Vamos dizer sim. Já vou me adiantar aqui. Vamos dizer amém àquilo que Ele está falando.
porque isso pode mudar a nossa vida, e mudando a nossa vida, muda a nossa casa, e mudando a nossa casa, muda a nossa família, e se mudar a nossa família, muda nossas famílias anexas, aleluia, os primos, tio, distante, aleluia, porque você passa a ser um apaixonado por Jesus. Primeira coisa, Deus disse, e Deus continua falando. Pastor Eli sempre fala, olha o tamanho da nossa Bíblia. Se Deus fosse de meias palavras, 2 páginas bastaria. Mas Deus fala com a gente. Número 2, nesse texto a gente vê que a nossa caminhada com Deus é cheia de renúncias. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está fazendo aqui no versículo 2? Ele está dando o tom da vida de Abraão a partir de agora. Primeira coisa que ele diz assim, presta atenção nesse detalhe, ele diz assim, sai da tua terra. Sai da tua terra. Por quê? Porque eu quero te mostrar algo maior. E quantas vezes a gente fica pegado no meu, é o meu jeito, é a minha maneira, é o meu negocinho, é o meu brinquedinho, e Deus está falando, dispensa, porque quando você dispensar, você vai ter espaço para receber coisas maiores. Ele está falando, sai da tua terra, abre mão daquilo que é teu, e eu vou te dar uma nação, eu vou te mostrar isso. Deus não está dizendo para ele, não tenha família, sai do meio da sua parentela. Ele não está falando, é isso aí, Abraão, é para viver sozinho nesse mundo. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, eu quero aumentar o que você tem. Ou seja, vai demandar entregar algo para Deus, para que Ele possa multiplicar. E a pergunta que a gente sempre faz, o que é que você tem dito, é a minha terra, que você pode entregar para Deus, entregando a Deus pela fé, você sabe que Ele pode multiplicar. Você lembra daquele menininho, com 5 pãezinhos, 2 peixinhos, o McFish da época, aleluia, aquele molho tártaro maravilhoso do McDonald's, glória a Deus, peixe de minhoca, aleluia. E aí os discípulos ficam todos perplexos daquilo que Jesus está fazendo, e eles ficam perdidos, porque eles não sabem como proceder. E aí vem o menino, fala, Jesus, tem um menino. O menino podia ter dito, meu pai me deu dinheiro para comprar, eu tenho que levar isso para casa. Mas porque o menino dispensou nas mãos daquele que pode fazer um milagre, ele volta com pelo menos 12, 13 cestos cheios, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele volta com a merenda do ano inteiro, porque ele dispensou. O chamado aqui para Abraão é, abre mão daquilo que você tem, porque eu tenho algo melhor para você. Por isso que Jeremias capítulo 29 vai nos lembrar, eu que sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Até o fim que vocês desejam tem que estar alinhado com aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz é melhor, o caminho dele é melhor, o pensamento dele é melhor. Eu quero motivar você hoje a pensar de maneira diferente, que aquilo que você tem, que ele chegou na tua mão, que você diz assim, é meu, pode ser apenas uma semente que ele te deu, para que você experimente o sobrenatural de Deus. Outra coisa que a gente vê é que a chamada de Deus para Abraão vai demandar que a gente faça as escolhas certas. Não dá para a gente viver a vida fazendo qualquer tipo de escolha e achar que a gente vai para o mesmo lugar. Se a gente faz a escolha certa, a gente acaba no lugar certo. Olha só, Lucas capítulo 9 aqui na tela, verso 23 e verso 24. Jesus dizia a
todos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa, veja que não é quem perder a vida, vírgula. É quem perder a vida, por minha causa. Porque aquilo que a gente entrega para Jesus, Ele multiplica, Ele guarda, Ele protege, Ele prospera. É com Ele, o negócio é com Ele. Não é somente um entregar, é para quem nós estamos entregando. Se a gente está entregando para o doador de vida, o que a gente vai receber de volta? Vida e vida em abundância. Terceira coisa, é que a renúncia vai demandar uma vida de separação. Abraão, ele tem que sair de uma terra idólatra. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, vai lá comigo, 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 17. Segunda Coríntios, no capítulo 6, verso 17 e verso 18. Verso 16, verso 14. Vou parar por aqui, aleluia. Não se ponham em jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo era um instrumento que era usado na agropecuária, onde 2 burrinhos, 2 bois, puxavam uma carroça, puxavam um arado, e era sempre um boi velho, um boi novo. Por quê? Boi novo tem força. E o boi mais, o boi mais sábio, mais antigo, ele sabia o que deveria fazer. Então quem sabe o que fazer, anda com aquele que é novo, que tem mais força e mais vitalidade. O jugo desigual aqui era colocar 2 animais que iam para destinos diferentes. Jugo desigual. E o apóstolo Paulo está falando: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. E ele não está falando só de andar com pessoas do mundo. Ele começa a classificar: pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Você pode dizer isso comigo? Nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Quando você olha um pouquinho para o grego aqui, quando você pega essa expressão, saiam e separem-se, o apóstolo Paulo está dando uma ordem. O tempo verbal aqui é: façam agora. Quantas coisas a gente ouve de Deus, e se a gente entendesse o tempo verbal de Deus, a gente entenderia que tem coisa que Ele está falando assim: é para agora, não é para ontem. Onde é que a gente percebe isso? Lembra que a gente falou em Neemias sobre discernimento, sobre ouvir a voz de Deus? A gente percebe isso no nosso relacionamento. Tem coisa que Deus está falando: sai agora. Tem coisa que Deus está falando: separe-se agora. E aí ele continua dizendo aqui: não toquem em coisa impura.
Quando o apóstolo Paulo escreve, não toquem, ele usa um outro tempo verbal, para dizer, continuem se santificando. Saiam, separem-se, agora. Aí ele usa, não toque, o tempo verbal é, continua se santificando. Ou seja, é algo que a gente toma uma decisão e a gente continua com essa decisão até o final. Não é virar crente lá em 1959 e depois abandonar o barco. Ele está falando de, já que vocês entregaram sua vida para Jesus, continuem andando com Jesus. É o que Paulo fala para os Gálatas. Já que vocês começaram pela fé, não voltem para trás, continuem pela fé. Continuem se separando. O justo continue na prática da justiça. O santo, o puro, continue a purificar-se, diz lá em Apocalipse. Ou seja, é uma caminhada. Deus vira para Abraão e fala assim, sai, para não voltar mais. Quem está comigo? Sai, para não voltar mais. E eu sempre falo isso, pela fé, não tem plano B. É para a gente caminhar com aquilo que Deus diz. E quando a gente caminha com o que Deus diz, o nosso passado fica para trás. Ele apaga o nosso passado. Eis que tudo se fez novo, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. E essa vida de separação, gente, só é possível com o Espírito Santo. Quando Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 6, vocês são santuário do Deus vivo. Ele podia só dizer, vocês são santuários de Deus. Mas eu gosto quando ele diz, vocês são santuário do Deus vivo. É aquele que está em você, operando a santificação. É aquele que está em você, que continua a te ajudar no processo de santificação. A gente não consegue fazer isso pela nossa própria maneira. A gente não consegue fazer isso pela nossa própria força. A gente precisa depender de Deus. Quando eu volto para Abraão, é como se Deus estivesse falando para Abraão, Abraão, é o seguinte, você vai se separar, eu vou ajudar você. Eu me lembro quando eu fui morar na África do Sul, e eu fui para um propósito, eu queria estudar. Eu me lembro que, eu vou falar para você assim, Deus tirou todo o desejo que eu tinha com relação ao Brasil. Porque eu sei que se eu ficasse atrelado ao Brasil, eu não ia conseguir completar aquilo que eu tinha para fazer lá. No momento que Deus começou a falar para mim que eu tinha que voltar ao Brasil, aquele negócio começou a acender dentro de mim. Eu chorava com o hino nacional do jogo do Brasil, aleluia. Eu ia para a embaixada, eu falava, é o meu território, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo te ajuda a completar essa obra. É o Espírito Santo quem vai te ajudando a mortificar os desejos da carne dentro de você. A gente tenta pela gente mesmo, como diz o pastor Hélio, se pregar no poste. Se prega no poste que você não consegue fazer. Não é na nossa própria força, é no poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. É como se Deus estivesse falando para Abraão, Abraão, eu vou te ajudar. Deixa que nesse processo eu estou junto com você. Você entende? Que nessa sociedade, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Infelizmente, quando a gente vê aqui Gênesis capítulo 12, se a gente for aqui em Atos capítulo 7, a gente vai ver que Gênesis capítulo 12 parece não ser a primeira vez que Deus fala com Abraão. Parece ser a segunda vez. Parece que Abraão parou no meio do caminho. Ele começou e parou no meio do caminho. Atos capítulo 7 diz então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morrer em Harã. Antes de morrer? Antes. Muito bem, eu não estava entendendo que vocês estavam. Os irmãos estão falando em língua no meio do. Vou ter que interpretar a língua agora. Espera aí que eu estou pregando, pô. Antes de morar em Harã. Porque Gênesis 12 ele está morando em Harã.
Ele não morreu em Harã, não. Quem morreu em Harã foi o pai dele. Então Deus fala com ele antes dele morar em Harã. Diz Estevão, continua dizendo aqui. Ele disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra em que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Então ele fala 2 vezes. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. O que isso me diz? Que Deus promete abençoar o que nós entregamos para Ele por completo. Deus promete abençoar aquilo que nós entregamos para Ele por completo. Ele não quer ver você parado no meio do caminho. Ele não quer ver você desistindo no meio do caminho. Ele quer te ajudar, porque Ele abençoa aquilo que você entrega para Ele por completo. Número 3. O que a gente vê nesse texto de Gênesis capítulo 12? Que Deus revela o seu caráter através das suas promessas. Deus revela o seu caráter através das suas promessas. Pasmem, mas na Bíblia nós temos 8.810 promessas de Deus. Você acha pouco? Você só queria uma promessinha de Deus? Vai ler a Bíblia tem 8.810 promessas de Deus. Por quê? Porque Deus ama fazer promessas. Porque quando Ele promete, Ele revela o seu caráter através das suas promessas. No Antigo Testamento, Deus prometeu que Israel seria seu Deus e faria dele seu povo. Que se o procurarmos, o encontraremos. Deus prometeu proteção para os seus filhos. Prometeu que o seu amor nunca falhará. Ele prometeu bênçãos para todos os que se deleitarem na sua palavra. E Josué, capítulo 21, verso 45 na NVI diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Esse é o nosso Deus. Nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Porque Deus cumpre as suas promessas. Você pode dizer e ajudar a pessoa do seu lado e diga aí: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. É para você agitar o seu irmão aí do lado, para que ele saiba que Deus cumpre promessas. No Novo Testamento, Deus prometeu salvação a todos os que creem no seu Filho. Prometeu uma nova vida em Cristo. Prometeu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele prometeu terminar a obra que Ele começou em nós. Prometeu paz quando oramos. E prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20. Vamos um pouquinho mais para trás. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20. O apóstolo Paulo nos lembra falando de Jesus, ele fala porque todas, diga todas, ou seja, nenhuma fica de fora, porque todas as promessas de Deus têm nele, tem em Jesus o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Ou seja, quando você encontrar uma promessa de Deus, e você pegar essa promessa e olhar para Jesus, em Jesus, Jesus já está lá para você assim, ó. Pode clamar a promessa, porque na promessa você já tem o sim. Em Cristo, não é na nossa habilidade, não é na nossa força, não é na nossa razão, porque nele, todas as promessas de Deus já têm o sim. O sim é o que? É a autorização de Deus. Achou uma promessa de cura, olha para Jesus e vê se Jesus não é aquele que te cura, se o nome dele não é aquele que te cura. Quando você traz a promessa de cura para Jesus, Jesus está como? Pode tirar a foto, aleluia. Ele diz sim. Pelo Pai já está autorizado. Mas a Bíblia continua dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20, que o nosso amém, ele fala do sim de Jesus e o nosso amém. A palavra amém, quando você pega ela do hebraico, a raiz dela é de uma palavra sirofenícia,
que tem o sentido de ser verdade. Algo que é a verdade. Outra coisa, essa palavra também significa algo que é fiel. Então quando você está falando amém, amém não quer dizer sim em evangeliquez. Amém? É como se eu estivesse perguntando, parece, né? Sempre, sim, sim, mas não é assim. Amém, ela mostra a assinatura de um contrato. A palavra amém em hebraico, ela tem um sentido. Isso que eu estou lendo é a verdade. E eu vou ser fiel testemunha daquilo o que eu estou lendo. Então quando você está dizendo sim, você está dizendo, quando você está dizendo amém, você está dizendo, isso que eu estou acabando de repetir, isso que eu estou acabando de ler, isso que eu estou acabando de ouvir, para mim no meu coração é a verdade. E eu vou andar na fidelidade para ver isso se cumprindo na minha vida. Então o amém que nós temos que dar em 2 Coríntios capítulo 1 é a certeza de que o que Deus falou é a verdade e que Ele é fiel para cumprir aquilo o que Ele prometeu. Vamos ler de novo, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, a autorização. Por isso também por meio dele se diz o amém, por meio de Jesus se diz o amém, por meio de Jesus eu digo, aquilo que Deus prometeu é a verdade, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Amém, 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 amém. Alguém diz amém comigo? Amém. Deus é fiel para cumprir. As promessas de Deus, gente, têm o propósito de que Deus seja glorificado através de nós. Você clama a Deus por uma promessa para quê? Para que você fique bonito na fita? Eu me lembro na África do Sul, lá onde eu morava, onde pessoas moravam em favelas, mas dirigiam uma Mercedes para mostrar para os outros aquilo que eles não eram. Eles preferiam mostrar para os outros aquilo que eles não eram, do que trabalhar e mudar de vida. Agora, quando eu e você clamamos por uma promessa de Deus, não é para que a gente fique bonito na fita, é para que Ele seja glorificado, para que nós possamos apontar para Ele, para que a glória seja toda dEle. 2 Pedro capítulo 1, vai lá comigo, lá no finalzinho. Vai, se a sua Bíblia tem mapas, vai no livro de mapas e vem descendo, aleluia. 2 Pedro capítulo 1. Quantos estão entendendo nessa noite que quando Deus se apresenta para Abraão, Ele se apresenta, Ele faz promessas, porque Ele quer ser glorificado através de Abraão. Por isso Ele fala, hashtag fica a dica, eu vou engrandecer o seu nome. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, diz, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. Mais uma vez, nos foram concedidas todas as, como? Pelo poder de Deus. Nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, pelo poder de Deus, temos tudo o que precisamos para experimentar uma vida sobrenatural e andarmos como filhos de Deus. Vou falar de novo, pelo poder de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Quando o apóstolo Pedro fala aqui, que pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. A palavra vida que zoe é a vida sobrenatural de Deus. O poder de Deus nos leva ao sobrenatural de Deus. Aleluia. O poder de Deus, vou falar de novo, nos leva ao sobrenatural de Deus. E a piedade, a palavra piedade aqui no grego tem um sentido de semelhança. Ou seja, eu e você, quando nós andarmos no sobrenatural de Deus, eu e você vamos poder mostrar Jesus para as pessoas. Quem está nesse processo aí? Ele salvou a gente para isso, Marias, aleluia. Ele salvou a gente para isso. Para a gente voltar lá para Gênesis capítulo 1, onde ele diz,
vamos fazer eles a minha imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora Pedro está dizendo assim: pelo poder de Deus, vocês encontram o sobrenatural, vocês nascem de novo, e quando vocês nasceram de novo, esse mesmo poder sustenta vocês, para que vocês tenham uma vida que é parecida com a de Jesus, para que vocês mostrem Jesus, pelo poder de Deus. Ele nos deu todas essas coisas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como é que a gente experimenta esse poder de Deus, gente? Pelo pleno conhecimento daquele. Você está notando isso aí na sua Bíblia? Pelo pleno conhecimento de matemática aplicada à física quântica, medicina ortomolecular, a gente conhece. Pelo pleno conhecimento daquele. É por isso que quando a gente conhece a verdade nos leva a Jesus. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele falará tudo acerca de mim, diz Jesus, em João capítulo 16, João capítulo 14, ele vai apontar para mim, porque a nossa vida tem que continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa caminhada com Jesus é constantemente olhando para Jesus, para que o fogo do nosso coração não se apague. Jesus anda com aqueles dois homens no caminho de Emaús, e o coração deles pega fogo, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. É Jesus que está falando com a gente, e quando Jesus está falando com a gente, o nosso coração tem que pegar fogo. Jesus fazia o quê? Mostrava de si mesmo na lei e nos profetas. Ele estava usando as escrituras, algo natural, mas o coração deles estava experimentando algo sobrenatural. Como é que eu experimento esse poder de Deus? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele complementa dizendo: por meio delas, por meio do conhecimento de Cristo, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Se o Velho Testamento nos apresenta promessas, o apóstolo Pedro, eu acho que ele está tão empolgado aqui, que ele fala aqui para a gente: nós temos preciosas e muito grandes promessas. Ah, meu Deus, não é pouca coisa não, gente. E ele fala: e essas promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado, olha a renúncia, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por meio das promessas nós nos tornamos coparticipantes. Quando Deus promete algo para mim e para você, tem uma parte onde eu me rendo para que Ele possa agir e fazer através de mim. Ele poderia fazer tudo sozinho na sua vida. Ele não quer fazer tudo sozinho na sua vida. Ele inicia o processo e convida você a participar. Qual é a nossa participação? Deixa eu dizer isso para você: a nossa participação é atrapalhar cada vez menos. É quando o Espírito Santo vai entrando no nosso coração e ele vai iluminando algumas coisas. Ele só fala assim: dá para tirar isso do meu lugar para eu poder passar? Aleluia. E aí ele passa mais um pouquinho, ele fala: dá para eu tirar esse negocinho aqui para eu poder passar? E aí você tira. E aí o Espírito Santo vai tendo facilidade para trabalhar na nossa vida. É por isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui: eu e você nos tornamos participantes das promessas de Deus. Deus nos dá essa promessa, não é para que você seja exaltado, é para que através de você Ele seja exaltado. Pelas promessas de Deus nós experimentamos quem Ele é. Ah, pastor, estou esperando as promessas de Deus. Nas promessas de Deus, deseje experimentar quem Ele é. Se você talvez esteja esperando uma promessa, e você está se agarrando na promessa de cura, o problema é que às vezes a gente fica olhando só para a manifestação da cura, quando o Deus da cura está do seu lado, e Ele está falando para você: me aproveita a minha presença. O nome dele é Jeová Rafá, e o nome Jeová Rafá, o nome Jeová Senhor,
é um termo de aliança. E o termo de aliança que quer dizer, eu estou com você, eu faço isso na sua vida. Não é Deus pegando aqui um bocadinho de cura e jogando como Silvio Santos, perguntando quem quer dinheiro, quem quer cura, e você fica naquela coisa doida, né? O pessoal, já viu aquele programa? Era nota de 2, sei lá, R$100, o pessoal se engalfinhava por R$100, um batia no outro, parecia que puxava o cabelo um do outro, por causa de R$100. Jesus está falando assim, você quer a minha cura ou você quer a minha? Porque eu sou a sua cura. O que você prefere? O que você prefere? E é isso que ele está falando aqui, gente. Pelas promessas de Deus, nós experimentamos quem Ele é. Salmo 138. Eu darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia. A palavra misericórdia aqui recebe aliança, amor leal, bondade, por causa da tua aliança, do teu amor leal, por causa da tua bondade e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E nós sabemos que o nome de Deus é a expressão de quem Ele é. Então a sua palavra é a expressão de quem Ele é. Ele falou, tu exaltaste tudo, acima de tudo. O que está acima de tudo? O caráter dele e aquilo que ele nos promete. Por isso que Deus não pode voltar atrás na sua palavra, porque Ele é fiel. A gente já ouviu declarações de pessoas falando, não, Deus é tão soberano, mas é tão soberano que Ele muda a sua própria palavra. Se Ele muda a sua própria palavra, Ele muda quem Ele é. Porque Salmo 138 que diz aqui que Ele engrandeceu acima de tudo. Quem engrandeceu? Ele mesmo. Ele mesmo coloca o nome dEle e a palavra dEle acima de tudo. Então, se você achar uma promessa de Deus, é para você experimentar Deus antes de todas as coisas, antes de você experimentar a cura, antes de você experimentar a alegria, antes de você experimentar a liberdade, antes de você experimentar a libertação. Deus está falando, experimenta a mim, porque eu sou tudo isso na sua vida. É como se Abraão, saindo da sua terra, Deus estivesse falando para ele, não se preocupa, eu vou ser aquilo que você precisa. Através das minhas promessas, eu vou ser aquilo que você precisa. Número 4, encontros com Deus deixam marcas em nós então. É por isso que Deus vira para Abraão e fala assim, seja uma bênção. Você pode virar para a pessoa que está aí perto de você e falar assim, seja uma bênção. Se você tiver mais ousadia, fala assim, tu é uma bênção. Seja uma bênção. Deus vira para Abraão, Ele não fala somente, eu vou te abençoar. Ele também fala para ele, seja uma bênção. A maior bênção que Deus pode nos dar é transformar a nossa vida. Essa expressão, ser uma bênção, refere-se a ser transformado em um excelente exemplo. Então, quando você está dizendo para alguém, olha, você é uma bênção, você está querendo dizer para ela, no jargão bíblico, você está querendo dizer para ela, a sua vida é um exemplo. A sua vida é um exemplo. Quando Deus está abençoando Abraão, Ele está falando, eu vou fazer da sua vida um exemplo. Quem quer ser uma bênção aí? Aleluia. Ah, pastor, eu queria ser uma bênção porque eu queria receber as bênçãos. Aleluia. Jesus está falando, antes de todas as coisas, eu transformo você, para que a sua vida seja uma bênção para as outras pessoas, para que a sua vida seja um exemplo de como andar com Deus, para que a sua vida seja um exemplo de como ouvir a voz de Deus. A palavra bênção significa estar sobre a proteção de Deus e debaixo do favor de Deus. Em hebraico, a palavra barer significa dotar de poder para o sucesso. Quando Deus abençoa a Adão, abençoa a Eva, Ele diz, e Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos, sede fecundos. Ele usa a expressão que está ali, é a palavra barer, e barer significa, eu vou dotar você de poder o suficiente, para que aquilo que eu estou pedindo de você, possa ser realizado.
Quando Deus está abençoando a sua vida, sabe o que Ele está fazendo? Ele está dotando você de poder para que você seja um sucesso nas mãos de Deus. Isaías capítulo 55 nos lembra disso. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas prosperará. E a palavra prosperar ali é ser um sucesso, é ter sucesso. Ou seja, é ir até o final, é cumprir aquilo que Deus pede da nossa vida. É aí que a gente pega, por exemplo, Zacarias capítulo 8, no verso 13. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição. O que Deus está falando aqui? Vocês não foram exemplo para os outros povos, entre as nações. Assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Tem vezes que na nossa caminhada a gente não dá exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas lembra que nós estamos falando de depender do poder de Deus. E Deus vira e fala assim: eu te salvarei. E porque eu vou te salvar, você vai ser uma bênção para as outras pessoas. Não tenham medo. Pelo contrário, sejam fortes. Último ponto que a gente vê nesse texto de Gênesis capítulo 12. Encontros com Deus podem mudar a vida dos que estão ao nosso redor e no nosso futuro. Encontros com Deus podem mudar a vida dos que estão ao nosso redor e no nosso futuro. Você acha que você começou essa caminhada só por você? É o que a gente fala na Atos. Você acha que você começou a estudar somente por você? Tem pessoas no seu futuro que vão precisar da palavra revelada que está no seu coração. Tem pessoas no seu futuro, é por isso que a gente se prepara hoje, para que quando a gente encontra pessoas lá no nosso futuro, elas possam encontrar Cristo em nós. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu tenho dores de parto. Como que dores de parto? Até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Ou seja, o trabalho do apóstolo Paulo era formar, e não era fácil. Quem sabe aí que lidar com pessoas não é fácil. E o apóstolo Paulo está falando: eu sei qual é o futuro que Deus tem para você. Eu sei qual é o futuro que Deus tem para você. Eu me disponho, diante da presença de Deus, a ajudar a você dar em luz a isso. Isso não é fácil. Deus vira para Abraão e fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É claro que quando a gente olha para cá, a gente olha para Hebreus, a gente vai ver que essa consumação está em Cristo, porque Ele falou a Abraão: e a sua semente, e o seu descendente, no singular. Ele está falando de Cristo. Quando nós entramos em Cristo, nós começamos a participar das promessas de Abraão, que são promessas dotadas de bênção, para que eu e você possamos ser um sucesso para o reino de Deus. O problema é que quando a gente olha para a palavra sucesso, a gente pensa logo que fica rico, aleluia, sucesso financeiro. Não, o sucesso aqui é a gente mostrar Cristo para as outras pessoas. O que ele recebeu não foi para o seu próprio prazer egoísta. O que Abraão recebeu era para o bem-estar e melhoria dos outros. Olha só o que o nosso pastor diz. Ele diz: não existe nenhum propósito em sermos tão abençoados e vivermos somente para nós mesmos, sendo acumuladores de bênçãos. A bênção que Deus faz chegar até nós. E lembra que a bênção é o poder de Deus para que nós possamos ser um sucesso naquilo que Deus nos chama a fazer. Isso não é para nós somente. Nós apenas somos vasos de barro para que a glória seja somente dele. Então, gente, por que Deus encontra Abraão? A principal razão de Deus para encontrar Abraão é dar-lhe uma tarefa do tamanho de Deus. Preste atenção nisso. A principal razão de Deus
para encontrar Abrão é dar-lhe uma tarefa do tamanho de Deus. Deus muda as pessoas para sempre e faz com que elas cresçam, para que Ele possa dar-lhes um propósito do tamanho de Deus, para abençoar outras pessoas. Eu quero terminar com Hebreus capítulo 11. Vá um pouquinho mais atrás aí. Você pode se colocar de pé, por favor? Hebreus capítulo 11. E a gente aprendeu na nossa série sobre fé que fé é viver em total união com Deus. Que fé é viver sendo dependente de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aqui fala do estilo de vida deles. Fala deles se tornarem testemunhas com as suas vidas. Fala deles serem bons exemplos para as outras pessoas. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pula para o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, veja bem, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus fez a promessa a Abrão, transformou a vida de Abrão para que os seus filhos pudessem também ser herdeiros da mesma promessa com Abrão. É por isso que Abrão tinha que ser transformado e se tornar Abraão, para que o estilo de vida dele pudesse passar para os seus filhos. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, verso 13, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Ou seja, a plenitude daquilo que foi prometido a Abraão, ele não conseguiu ver. Sabe por quê? Porque isso ficou para nós. Porque nós estávamos aguardando a semente da promessa, que era Jesus. Então, através de Jesus, nós podemos concretizar e vivenciar essas promessas. Aí Abraão está olhando lá de cima e está falando: eu fui parte disso também, aleluia. Eu estou com você na jornada. Começou lá com Abraão, mas está terminando com você. Verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Olha só como é que ia falar de Abraão: aquele que acolheu, recebeu, fez das promessas de Deus suas promessas. É para mim. Você pode dizer para mim: as promessas de Deus são para mim. Diga mais uma vez: as promessas de Deus são para mim. Diga mais uma vez: as promessas de Deus são para mim. Pai, nós queremos